Então aí nós caminhamos, irmãos, vimos que Abraão já adorava ao Senhor, inclusive indo até a figura de Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, onde você vê ali um paralelo muito interessante, né, com a própria instituição da ceia, porque Melquisedeque vai usar pão e vinho naquela ocasião, inclusive na adoração ao Senhor, e por isso recebe o dízimo também de Abraão. E aí, dentro desse contexto, então, de serviço e adoração ao Senhor, ao ponto de ter deixado a sua casa, a sua cidade e até o lugar que Deus estava mostrando, nós vemos Deus trabalhando com essa família, trabalhando com a estrutura da fé e da obediência, tanto em Abraão quanto em Sara. Já do verso 17 até o 21, muita coisa acontece, né? Muitas situações, várias experiências que Abraão tem com o Senhor, principalmente com a manifestação teofânica de Deus aparecendo a Abraão, lá no capítulo 18, né? E revelando, portanto, várias situações, inclusive a promessa de que ele seria pai de um filho vindo de Sara, sua esposa, apesar de ambos já serem velhos. É assim que vai dizer o texto, capítulo 18, verso 11. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado os costumes das mulheres. Mas mesmo assim Deus promete um filho a ela. Aí ele intercede sobre o seu sobrinho, né, Ló. Tem a situação lá de Sodoma e Gomorra. E aí no capítulo 21, nós vamos ver o registro do cumprimento da promessa do Senhor em relação à família, a Abraão, Sara. Então, observe comigo aí a leitura dos 8 primeiros versos. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Ótimo. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. O filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. A Abraão, o que ele fez aí? Circuncidou seu filho Isaque, quando este era de quantos dias? Segundo o quê? Segundo Deus lhe havia ordenado. Então nós vemos aqui uma família cumprindo com a aliança que Deus havia estabelecido, já apontando que essa família é um lugar de adoração e serviço ao Senhor. Irmãos, nós comentamos a respeito disso, tratamos disso semana passada, né? Mas nós vemos na revelação de Deus, Deus em vários momentos se revelando ao seu povo e chamando a atenção do seu povo para essa necessidade de comunhão, de intimidade, de compromisso com o Senhor. No tempo do Antigo Testamento, isso era previsto através dessas alianças, e depois com Moisés, a perspectiva da lei cerimonial, com encontros estabelecidos e já marcados com antecedência, chamadas santas convocações. Né? Tanto que Deus estabelece 7 festas especiais durante o ano e uma vez por semana um encontro especial que era realizado com a família, né? Que era a guarda do sábado, a guarda do descanso, um dia. Nós sabemos que a lei cerimonial ela caiu no sentido de que foi cumprida em Cristo. Mas se você observar, a ideia de ter um dia de descanso é um princípio não só da lei cerimonial, mas da lei moral. No Novo Testamento, esse dia foi observado pelos cristãos como sendo o domingo, o dia que Jesus ressuscitou. A ideia da moralidade não importa muito a questão do dia, né? Mas o significado do Shabat, que é justamente o descanso, a consagração, o dia que você tira para o Senhor. A lei cerimonial já foi, eu não preciso guardar o sábado, ou nem mesmo o domingo, como se fosse o sábado cristão, né? Que a nossa confissão de fé determina, e às vezes o entendimento leva a uma
a um cumprimento cerimonialista, não é disso que está tratando nem a confissão e nem o entendimento que a gente tem, mas ter o princípio moral, de ter um dia na semana para você reservar a sua comunhão com Deus, com o povo de Deus, um encontro para apresentar a Ele a adoração. Então, nós vemos que isso faz parte dentro do contexto da família da aliança, da família que está dentro da aliança com Deus, de um dos princípios para ensinar os nossos filhos a respeito de quem nós servimos e de quem nós adoramos, né? O domingo não é só uma opção para nós que confessamos crer nas Sagradas Escrituras. É de fato um testemunho de fé, irmãos. Estar aqui nos momentos que nós convencionamos como igreja para nos encontrar, para adorar o nosso Criador, é muito mais do que simplesmente o cumprimento de um calendário que inventamos, mas sim uma demonstração de testemunho que cremos num Deus, um Deus com quem nós temos uma aliança, e dentro dessa aliança, a responsabilidade de, como família, estarmos reunidos, adorando e servindo ao Senhor. No caso aqui de Abraão e Sara, você vê que não apenas eles reconhecem o cumprimento da promessa de Deus na vida deles, afinal de contas, humanamente falando, era impossível isso acontecer, né? Pela idade que eles tinham, pela situação durante toda a vida de Sara como estéril, e você vê então Deus cumprindo com a sua promessa, e nós vemos a preocupação de Abraão logo após o nascimento de Isaac, de aplicar sobre Isaac justamente a aliança que Deus havia estabelecido. Isso é responsabilidade dos pais, né? Eu tenho falado com vocês em vários momentos que se você deixar o seu filho comandar a sua casa, a sua filha comandar a sua casa, você vai ser o pior dos pais. Deus não te colocou para ser o amigão do seu filho ou da sua filha. Ele colocou você para ser o pai ou a mãe. E o pai e a mãe pressupõem disciplina, ensino, treinamento, pressupõe educação, pressupõe exemplo, pressupõe você direcionar a vida dessa criança que veio como herança do Senhor, né, sobre a sua vida, sobre a sua família. Então, aquela figura icônica nossa do Juninho, né? Não o nosso Juninho aí que está na tradução, mas que, Juninho, você quer ir na igreja hoje? Mas é lógico que o Juninho não vai querer vir na igreja hoje. Mesmo porque o Juninho é um pecador miserável, já nasceu condenado, muito provavelmente ainda não passou pelo novo nascimento, apesar de ser filho de crente, né? Isso não significa que ele já passou pelo novo nascimento. E se você então der opção para ele, se ele quer jogar videogame ou vir na escola dominical, obviamente que ele vai querer jogar videogame, né? E pode ser um Juninho de 50 anos também, porque tem um Juninho aí já nessa faixa de idade. Se você perguntar para ele assim, você quer ir no clube ou ir na igreja, né? Quer fazer um churrasco com seus amigos ou ir no estudo bíblico? A inclinação nossa vai ser sempre satisfazer os desejos carnais e nunca cumprir com os votos, objetivos e desejos de testemunhar que o que importa na minha vida não é mais a minha vontade, mas satisfazer a vontade daquele que me salvou, daquele que me arregimentou. Tá? Então, nós vemos aqui em Abraão essa postura de obediência, de logo depois do cumprimento da promessa, aplicar o sinal da aliança sobre Isaac. Vamos continuar a leitura aí. Então, segundo Deus lhe havia ordenado. Esse é o foco. Né? Como você, como pai, como mãe, vai agir? Segundo Deus lhe tem ordenado. Quando Deus prescreve princípios para aplicarmos em família, irmão, não existe outra solução senão aplicarmos conforme Deus havia determinado, se queremos de fato sermos bem-sucedidos. Então diz aí, tinha Abraão, verso 5, tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho, e disse Sara, Deus me deu motivo
de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Por isso que uma das possíveis interpretações do nome Isaac é, como que é, Mariana? Já sabe o que significa Isaac? Uma das possibilidades? Sabe ou não? Sabe qual que é? Filho da promessa, mas um termo específico que Sara vai dizer é fez-me rir, ou sorriso, né? O motivo do meu riso, o motivo do meu sorriso. Então alguns vão falar que Isaac significa sorriso. Então é o que ela diz aqui no verso 6. Deus me deu motivo de riso, tá? Essa é uma das interpretações do nome Isaac, né, no hebraico. Então, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Por isso, por que vai rir? Mas como uma mulher estéril, aos 90 anos, vai ser mãe de um senhor de 100, né? Ele fala, não, no mínimo é engraçado. Então, é o que aconteceu. Tanto que essa situação foi a situação que ela mesma viveu quando ela ali ouviu a promessa, né, da manifestação teofânica de Deus para Abraão. Né? Dentro da tenda lá, ela escutando o que estava acontecendo, ficou, ela, você vai ser pai, vai ter um filho, o que ela faz? Ri. Né? Aí ainda a manifestação teofânica chega para ela, porque você riu. Ela falou, não ri não. Ah, tá, eu sei que você riu. Né? Então, essa situação do sorriso, do riso, é que acaba indicando o nome de Isaac. E aí aconteceu, verso 7. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu, e aqui, irmãos, uma coisa interessante, né? Para os pais aí. Isaac cresceu e foi desmamado. E nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Por que eu chamei a sua atenção de desmamado? Porque tem mãe que não desmamou o filho até hoje. Aí. O filho está com 50 anos de idade e a mãe não desmamou o filho ainda. Você precisa ver o seu filho crescer e você precisa desmamar. Tá bom? Então, tá uma mamãe aí que acha que quem é a figura mais importante do universo, do Juninho. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai morrer e o Juninho vai continuar, tá bom? Geralmente é assim que funciona. Mas independente disso, você como mãe, que tem o objetivo de servir a Deus e adorar ao Senhor, você tem que entender, e pai também, né? Tem pai que a princesinha não cresce nunca. Então, você tem que entender que você é uma figura de treinador de base. Né, seu Marcos? É o treinador de base. Você vai descobrir o talento do seu filho, você vai lá ensinar os primeiros movimentos, você vai treinar ele, você vai discipular ele, mas você é o treinador de base, meu amigo. Na hora que esse menino chegar numa idade que ele vai entrar lá no time já, né? Vai jogar a copinha e depois vai para o time profissional, né? E vai fazer um contrato, né, com um clube da Europa, né, Igor? Alguém vai falar assim, quem que foi o treinador do sub-4 dele? Quem foi o treinador do sub-6? Nem vai lembrar quem foi o treinador, né? A não ser se o cara ficar assim muito famoso, aí a Netflix vai fazer uma biografia do cara, né? E aí vai contar, esse aqui foi o primeiro treinador do fulano de tal. Essa é a figura do pai. Essa é a figura da mãe. Tem que chegar num determinado momento da sua vida, dentro desse processo de uma família que adora o Senhor, que quanto menos protagonista você for na vida do seu filho, melhor.
O tempo de treinar, o tempo de ensinar, o tempo de mostrar, o tempo de ser exemplo, o tempo de caminhar junto, vai lá, você tem que dar o máximo. Só que à medida que ele for ganhando habilidade, deixa aí, meu amigo. Desmamar é essencial. E veja que a mãe não fez festa, né? Mas o pai fez, né? Abraão aqui, o que aconteceu? Que ele deu um grande banquete, né? Primeiro por gratidão, obviamente, mas sem agradecer, né? Por tudo aquilo. Olha, Deus me deu, a criança está crescendo, tá caminhando. Isso faz parte da família da aliança, irmãos. Saber ser esse instrutor dos filhos e saber sair de cena quando os filhos já começaram a caminhar. Tem pai e mãe que não fazem isso e acaba prejudicando a vida adulta do filho, da filha, se intrometendo na onde não tem que se intrometer, definindo caminhos para aqueles que já tinham que estar preparados para decidir os seus próprios passos. Então essa ideia de saber desmamar os filhos também é algo importante. E principalmente para as mães e pais aí de criança pequenininha, né? A hora de ensinar é agora. A hora de treinar é agora. E como eu já tenho dito há alguns tempos aqui com vocês, o convívio com os nossos filhos tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Então aproveita. Porque passou o prazo de validade, venceu o negócio, já era, né? E se você não preparou ele para esse momento, vai ser um negócio complicado. Porque se você não desmamou o seu Isaac, né? Se o seu Isaac lá, o Juninho lá, está lá com 40 e tantos anos e continua mamando, significa que você falhou no seu papel de ensiná-lo a andar com as próprias pernas e principalmente a andar com Deus. Então, avalie aí a sua estratégia, como você está fazendo isso, né? E faça essa estratégia realmente para ir ensinando seus filhos, criando situações para que seus filhos caminhem até o ponto que você possa dizer, não, agora com eles. Né? Ontem, não foi nada programado, mas ontem aconteceu uma situação específica. O Samuel tinha um programa com a Ana. Não tinha um programa comigo, não tinha um programa com a Clarissa, não tinha um programa com a Duda, com ninguém. Não tinha um programa com a Ana. Não foi? Um combinado com a Ana. Só que ele tem agora as atividades dele lá em São Paulo. Então, olha a odisseia do Samuel ontem. Ele saiu de lá, era por volta das 2 da tarde, de São Paulo. Ele tinha atividades na igreja, inclusive, lá. Né? Até compartilhando com vocês, ele está como seminarista da Igreja Presbiteriana de Higienópolis, ele está como o pastor dos jovens lá. Então, aí ele teve atividade até o meio-dia, aí se ajeitou, pegou viagem a partir das 2 da tarde, mais ou menos, chegou aqui, era, acho que 6 horas que eu fui buscá-lo, 6 horas da tarde, tudo bem? Aí chegou em casa, deu um beijo no pai, deu um beijo na mãe, deu um beijo na irmã, tomou banho, trocou de roupa e foi para o programa que ele tinha com a Ana. Só passou em casa, porque lá em casa tem ainda banheiro, tem essas coisas e tal. Porque se não precisava, não tinha nem passado. Aí foi para o programa da Ana, né? Onde foi o casamento, a maioria dos irmãos conhece, a Mariane, que é a filha do nosso irmão Gesiel, casou, né? Sobrinha do presbítero Roberto aí, a sobrinha da Eliane. Então foram lá no casamento. E aí o Samuel, nem sei que rolo que ele aprontou com o Roberto aí, não sei como que foi, mas eu sei que na madrugada, saindo do casamento, já voltou, porque hoje, às 9 horas, ele tinha que dar a escola dominical. Chegou lá em São Paulo, era 7h30. Né? Então, veja a odisseia. Aí a Clarissa falou assim, mas o que você combinou com ele? Eu não combinei nada. O menino é maior de idade agora, ele que resolve os problemas dele, as loucuras dele também.
Agora eu que vou falar, não, cara, faz isso, segue aquilo, ou pega aquilo, faz aquilo. Não, 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 não. Já não estuda fora, já não mora em casa. Já tem o recurso dele. Já tem os compromissos pessoais dele. Se vai dar trabalho para o sogro dele, agora o problema não é mais meu. Você que levou ele em algum lugar de madrugada ou não? Você que levou na rodoviária? Eu nem fiquei sabendo. Quero o quê? 2 horas da manhã? 2 horas da manhã. Aí, problema do sogro agora, cara. O filho cresceu, já desmamou. Né? Aí, e a Clarissa, viu? Mas ele falou que hora que ele ia? Não. Ele falou como ele ia? Não. Mas como não? Olha, seu filho cresceu. Seja bem-vindo. O prazo de validade já deu. Ele chegando lá amanhã, falou, ó, cheguei e já tá bom. Então, dorme aí, amanhã tem coisa para fazer. Difícil isso para a mãe? Difícil. Mas para o pai nós dá um grande banquete, cara. Ufa, que bom que cresceu, né? 18 anos, maravilha, segue a sua vida. Isso faz parte do processo para que ele esteja pronto para formar a própria família dele. Se você ficar segurando, tem mãe que tem eu não sei, nunca fui mãe, né? Mas esse negócio, né, do tirar do peito, que coisa difícil, né? Eu já vi isso acontecer, né? A criança usa do peito da mãe como chupeta, como a turma fala, né? Não está mamando nada. Mas a mãe fala, não, ele está com vontade de mamar. Né? O moleque cai lá, a primeira coisa que a mãe faz, pega o moleque e põe no peito. Não é assim? Cuidado. E tem mãe de marmanjo aí que também o filho chega, ai mãe, as coisas estão de veio no peito. Né? Desmame. Faz parte do processo de treinar a sua criança. Faz parte do processo de fazer da sua casa um lugar de serviço e adoração. Você tem que saber o momento de sair de cena. Tudo bem? Então veja, aqui nós temos o registro do nascimento de Isaac, da família aplicando o sinal da aliança e sendo um instrumento para o crescimento e o desmame de Isaac. Vamos agora lá para o capítulo 22. Aí no capítulo 22, o que eu quero chamar a sua atenção é esse episódio aqui, que você conhece muito bem, que Deus exige uma prova a Abraão. Então vamos ler aí do verso 1 a 8. Depois contando aí das experiências aí que Abraão faz com Abimeleque, vai dizer assim, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. E lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Veja, o simples fato da resposta de Abraão já demonstra um serviço e uma adoração ao Senhor. Né? Essa disposição, eis-me aqui. Esse eis-me aqui você vai ver também com Isaías, né? Diante de ver a glória do Senhor. E aí a pergunta, quem enviarei, quem há de ir por nós? O que Isaías fala? Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é uma disposição, irmão, de quem de fato serve e adora. Né? Porque quem não serve, não adora, fala assim, não, procura outro. Deus fala contigo, eu quero que você faça tal coisa. Não, eu procura outro. E nós temos exemplos bíblicos também nesse sentido, de pessoas que tentaram se fugir, né, desse chamado de Deus, e Deus dá uma dura neles, inclusive o próprio Moisés. Eu fico imaginando Moisés escrevendo aqui Gênesis e vendo a postura de Abraão. Provavelmente ele lembrou da sua quando Deus o chamou, e ele tentando pular fora. E ele deve ter escrito isso aqui com certo constrangimento, viu, irmãos? Porque ele falou, puxa vida, Abraão falou, eis-me aqui. E eu peguei, falou assim, eu sou pesado de língua, ninguém vai me ouvir. Tem gente que tenta se excusar aí do chamado de Deus de tudo quanto é jeito. Muita gente já tentou, nunca deu certo.
né? O registro bíblico já diz, muita gente tentou pular fora de um serviço, de uma adoração plena que Deus exigia, e todas as vezes, nunca Deus falou, não, tudo bem, não tem problema, você não quer, não tem problema, vou chamar outro. Não, não, não. Quando Deus chama, mesmo você tentando pular fora, de um jeito ou de outro, nem se tiver que um grande peixe te engolir. Né? Lembra da história de Jonas? Mas você vai fazer a vontade do Senhor, porque essa vontade é soberana. Então, quanto mais fácil mais rápido você obedecer, mais fácil vai ser. Então, eis-me aqui, a postura de alguém que serve e adora. E acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Meu Deus do céu, que coisa difícil. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, olha a disposição, né? Poderia ficar, não, vou ficar dormindo, enrolando. Não, não, não. Isso aqui demonstra a disposição em servir. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Veja aqui, irmãos, quando você está disposto a fazer alguma coisa, não tem obstáculo para você. Quando você está animado com alguma coisa, quando aquele negócio preenche o seu coração, não tem obstáculo para você. Geralmente você faz. Vamos fazer o seguinte, nós vamos combinar que domingo que vem nós não vamos fechar a igreja, não vamos ter nada na igreja. Nós vamos para a praia juntos. Tudo bem? Aí eu falo, só que nós vamos ter que, para chegar na praia com o tempo hábil, nós vamos sair daqui 3 horas da manhã. Sabe o que pode acontecer? 2 horas já está todo mundo aqui. Já viu criança quando você combina que vai viajar no outro dia? Ou você quando já foi criança? Então amanhã nós vamos em tal lugar, nós vamos para o Olímpia amanhã, né? O pessoal diz, ou vamos passear no Hopi Hari, pertinho. Tá. Criança não dorme. No outro dia, você pôs para despertar às 5 horas da manhã. 4h45, o Juninho já pula na cama e fala, pai, tá na hora. Você fala, calma, tem mais 15 minutos. Não, pai, tô pronto. Já pus a sunga. Tá na hora. Não é assim? Por que ele não faz isso para vir à escola dominical, por exemplo? Você tem que ficar lá. Juninho. Juninho, toma logo esse leite, Juninho. Juninho, aí o moleque, eu vou vomitar. Juninho, pelo amor de Deus. Não é assim que acontece? Eu sei como que é. Né? Fica rolando assim o pão para lá, fica rolando o pão para cá. Se é para o almoço, então rola cada grão de arroz. Né? Põe nome no grão de arroz, só para enrolar. Agora, se é para passear, a sua disposição, seu coração vai revelar o seu ídolo, irmãos, em relação à sua disposição. A sua disposição é um dos elementos que indica quem é o Senhor do seu coração. Se você tem disposição para fazer determinada coisa em detrimento dos seus compromissos com Deus, dá uma vasculhada aí no seu coração, que muito provavelmente você está adorando e servindo a coisa errada. Comece a avaliar no seu coração como que está a sua disposição para servir ou para se envolver com as coisas do Senhor e para ensinar, inclusive, a sua casa a se envolver com as coisas do Senhor. Porque a disposição é um dos elementos, não é o único, mas é um dos elementos que mostra quem você está servindo e quem você está adorando. Se para pescar você tem uma disposição diferente, né, para servir ao Senhor, peraí, tem um Deus, como diria, tem um boi na linha? Não, tem um Deus na linha aí. Né? Tem alguém que está interferindo o seu propósito maior. Se caçar jaca, você tem uma disposição, né,
maior do que servir qualquer outra coisa, opa, peraí que tem alguma coisa aí que está mais no meu coração do que aquilo que deveria. Brincando aí com o nosso caçador de jaca aí. Então veja, irmãos, tudo, a coisa mais simples, se a minha disposição para aquilo é maior do que para as coisas de Deus, eu preciso avaliar como está o meu coração. Tem pessoas, por exemplo, vai ter jogo. A pessoa se programa o dia inteiro para o jogo, cara. O que eu vou comer na hora do jogo, o que eu vou beber na hora do jogo, a decoração que eu vou pôr, a camisa. Lavou aquela minha camisa da sorte? Vai lá, se não lavou, pega do cesto daquele jeito mesmo, Mas a pessoa se programa. Por que ela se programa? Porque a disposição dela está voltada para aquilo. Aí para as outras coisas relacionadas ao serviço e adoração do Senhor, você fala, tem que ir mesmo. Vamos de qualquer jeito mesmo. Hoje não vamos, não. Sexta-feira eu conversava com os adolescentes, sobre a questão do amor a Deus. E aí falei com eles o seguinte, fiz eles pensar em alguém que eles gostavam muito. E já fiquei feliz porque alguns falaram o pai e a mãe. Já é um indício. Porque eu fiz uma vez essa pesquisa e só era o cachorro, o cachorro ou o gato. Agora já melhorou. Essa geração, pelo menos, está melhorzinha que as anteriores que eu trabalhei. Quem que é a pessoa mais importante da sua vida? O Lulu. Mas seu pai, sua mãe? Também. Mas agora não, essa geração está pondo o pai e a mãe na frente. Aí eu falei, então tá bom, então seu pai ou sua mãe. Se seu pai te convidasse para marcar um encontro com você, você iria ou não? Claro, eu gosto de estar com meu pai, eu gosto de estar com a minha mãe. Tá. E se Deus marcasse um encontro com você, você iria ou não? Se tivesse um conflito de convites da pessoa que você mais gosta, com um compromisso diante do Deus que você deve adorar e servir. E aí, quem que você vai? Com quem você vai furar? Arriscar-se. Difícil? Na cabecinha deles era, Puxa, e agora? Mas tem adulto que vai ter essa mesma dificuldade. Se cair a final da Copa do Mundo no horário da atividade da igreja, já aconteceu, A nossa geração já viveu isso aí. Os mais novos não, mas o pessoal da minha idade aqui já, se não me engano, o 98, e caiu no horário do culto vespertino, um jogo do Brasil, se não me engano, contra a Holanda. E 2002, a final caiu. Posso estar errado aqui, o pessoal que se lembra mais, caiu no horário da escola dominical, que era no Japão, então os horários eram de manhã. E aí, cara, quando coincide um negócio que você gosta, um negócio que é de senso comum, está todo mundo envolvido com esse trem, com um compromisso que você tem de servir e adorar ao Senhor, você levanta de madrugada? É isso que aconteceu com Abraão aqui. Ou seja, você coloca aquilo como algo para fazer com disposição? Ou se tem algum outro convite mais pesado aí dentro da sua vida, a quem você fura com quem? Você tem que começar a questionar o seu coração quanto a isso. Porque isso vai revelar quem de fato você serve e quem de fato você adora. Abraão levantou de madrugada, essa disposição aponta para essa certeza aí do serviço e adoração a Deus. Verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado.
Ao terceiro dia, veja que não era um negócio fácil de fazer, meu amigo. É uma distância longa, o cara caminhando aí. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu, rapaz, iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. O Isaque assumiu o lugar de quem? Do jumento, meu. Vai carregar a carga aí. Colocou sobre Isaque, seu filho. Abraão, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. E assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pausa aqui. A pergunta de Isaque revela que ele sabia tudo sobre a adoração. A adoração na época exigia holocausto. Era assim que se adorava, era assim que se ofertava ao Senhor. Fazia-se um altar, colocava-se lenha, tinha um fogo preparado, e sobre essa lenha se colocava um cordeiro. Esse era o procedimento da adoração. Esse era o culto da época. E o menino conhecia os detalhes do culto. Tanto que ele chega para o pai e fala: meu pai, Abba! Lembra lá do Abba pai? Abba! E aí o pai falou: pois não, filho, o que foi? Ele diz: nós temos fogo, nós temos a lenha, mas cadê a oferta? Cadê o cordeiro? Ele sabia quais eram os elementos essenciais para apresentar a oferta que Deus havia requerido. Isso demonstra que a família de Abraão foi uma família que não simplesmente vinha ao culto, mas que envolvia as crianças no entendimento a respeito do culto, no caso a criança. Ao ponto de Isaque saber quais os detalhes relacionados à apresentação da oferta. Se Abraão não tivesse ensinado, não tivesse feito isso com frequência, dos tempos em tempos, como desde lá da época de Adão se fazia, o menino não teria aprendido quais eram os elementos do culto. Ele simplesmente ia seguir até o lugar lá, desprovido de qualquer entendimento. Mas a pergunta dele revela que esse menino ele estava acostumado a adorar e a servir a Deus, ao ponto que no momento em que houve a falta de um elemento essencial para a adoração, ele identificou: pai, está faltando um negócio aqui. Está faltando o cordeiro. Nós estamos com fogo, nós estamos com a lenha, mas cadê o cordeiro? O entendimento a respeito dos elementos do culto, irmãos, passado dentro de um contexto da família, mesmo porque ele não tinha igreja ainda. Era família. A família precisa ser um lugar de adoração e serviço a Deus. Você precisa inserir os seus filhos no entendimento da responsabilidade da adoração. Pai, por que vamos todo domingo na igreja? Você tem que responder isso. Você tem que estar disposto a responder espiritualmente aos seus filhos. Quando o Isaque chega lá para você e diz: meu pai,
que você vai responder? E criança gosta de fazer pergunta teológica. É fantástico a capacidade que as nossas crianças têm de fazerem perguntas teológicas. E ele vai chegar para você, na hora que você está lá, sei lá, eu passando pretinho na roda do carro, ele diz assim, pai, meu pai. Aí você já, eis-me aqui. Pai, por que Deus... Aí ele solta aquela pergunta teológica assim, que até Calvino ia estremecer para responder. E aí, o que você vai fazer? Quando ele fizer aquela pergunta relacionada às questões de adoração, sobre a pessoa de Deus, sobre o ser de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre os propósitos de Deus, sobre a vontade soberana de Deus, sobre a encarnação de Cristo, sobre os atributos divinos em Cristo durante o seu ministério terreno, quando ele fizer aquelas perguntas mais loucas que a gente pode ouvir na vida, e aí o que você vai falar? Vai fazer igual pentecostal? É mistério, filho, mistério. A criança não quer ouvir que é mistério, ela quer ouvir uma resposta digna, uma resposta lógica, uma resposta pautada na revelação do próprio Deus. Meu pai, o que você vai fazer, cara? Você é o sacerdote do lar. A sua casa precisa ser um ambiente onde essas questões que vão acontecer, você tem a resposta digna para dar para o seu filho. No caso, a resposta de Abraão, obviamente que ele não vai falar, é você, Juninho, né? Mas ele confia no Senhor. E a resposta dele não foi omissão de verdade. E eu vou te provar isso. Veja o que ele respondeu. Verso 8. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Que é o outro padrão. Você tem que andar junto do seu filho, como diz Provérbios, né? E não ensinar apenas o caminho, mas no caminho. É andando junto. Você vai fazer do seu filho ou da sua filha alguém que entenda a respeito de viver para servir e adorar ao Senhor. Pastor, mas a resposta de Abraão não foi uma resposta verdadeira necessariamente, porque ele sabia que Deus tinha pedido Isaac. Deus proverá para si. Por que ele fala isso? A Bíblia vai nos revelar o que estava no coração de Abraão. Marque aqui Gênesis 22 e vá comigo lá para Hebreus. Hebreus, deixa eu só encontrar aqui, eu acredito que é Hebreus 11. Um pouquinho antes. Se você me ajudar a entender aí, a achar aí, você me dá um grito aqui. Não, 11:17, é isso mesmo, obrigado. 11:17. Todos acharam comigo? Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente às promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Agora veja o que o texto de Hebreus revela a respeito do coração de Abraão. Verso 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para fazer o quê? Até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então veja, na cabeça de Abraão, segundo o texto inspirado por Deus aqui do Novo Testamento, diz que no seu coração
ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Nem que se fosse ressuscitar Isaac. E o motivo dessa crença do coração de Abraão está aí no final do verso 17. Porque ele acolheu alegremente a promessa. Ele falou, pô, esse Deus não muda. Esse Deus a quem eu sirvo e adoro é o Deus imutável. Se ele disse que de mim, ele faria uma grande nação através de Isaac, ele tem uma carta na manga. Esse Deus não vai me pedir para sacrificar o meu filho e deixar a história terminar dessa forma. Nem se for para ressuscitá-lo, mas Deus vai fazer alguma coisa. Então, na cabeça e no coração de Abraão, Deus faria o que fosse necessário. Deus providenciaria o que tinha que ser providenciado. Então, a resposta de Abraão, na verdade, só é entendida quando você olha aqui para o progresso da revelação e vê que no coração desse homem, a fé no Deus a quem ele servia e quem ele adorava era tamanha. Ele tinha acolhido a promessa que Deus tinha feito com ele com tanta veemência, que ele falou, mesmo que Deus realmente me conduza a oferecer o meu filho em holocausto, Deus vai ressuscitar esse menino. Alguma coisa, Deus vai providenciar alguma situação. Deus fará o que tiver que ser feito. E por isso, então, a afirmação dele lá para Isaac, em Gênesis 22, Deus proverá para si, não é uma mentira ou uma omissão, mas uma expressão daquilo que ele trazia já como crença no seu coração. Irmãos, veja a obediência desse homem em reconhecer o Deus a quem ele serve e a quem ele obedece. Ufa, Jesus Cristo já realizou o sacrifício para nós. Nunca mais ninguém vai ter que passar por uma situação semelhante a que Abraão passou. Deus nunca vai exigir de você nenhum sacrifício, porque Cristo já realizou. Amém. Louvado seja Deus por isso. Mas a postura dessa família da aliança, de ter disposição e confiança em Deus, deve ser um padrão para nós, se queremos fazer da nossa família também um lugar de serviço e adoração ao Senhor. Irmãos, vão existir várias circunstâncias na nossa vida, no dia a dia da nossa vida. Presta atenção nisso aqui. Vão existir várias circunstâncias no nosso dia a dia em que Deus proverá. Em que muitas vezes você não tem a resposta certa. Mas se for uma resposta de fé, já vai servir. Poderia aqui compartilhar com os irmãos várias situações. E certamente, se eu desse a oportunidade, você lembraria de alguma situação em relação à sua vida. Em que as crianças chegam e perguntam determinadas coisas para nós. Que nós não temos a resposta necessariamente clara ou exata, mas damos uma resposta simplesmente pautada na fé. E Deus faz o resto. Eu já contei para você uma das situações, dessas histórias que mais gostosas de contar, né, envolvendo a família, foi uma viagem missionária que nós fizemos para o Peru. Eu, a Clarice e as crianças. Na época foi 2009, a Duda tinha 6 anos, né, a Lolo 4, e o Samuel ia completar os 2 aninhos, inclusive durante a viagem missionária, que foi o período de férias de julho. O Samuel ia completar dia 15, 2 aninhos. Fomos nós para o Peru. Chegamos no Peru, chegamos em Lima, aí em Lima pegamos um ônibus, viajamos das 6 da tarde até as 6 da manhã, era previsto a viagem. Saindo de Lima, são 3 cordilheiras, né? Cordilheiras são 3 morros. Então nós teríamos que subir 4.600 metros, descer e subir de novo
a 4.000 e pouco e descer de novo até a cidade que a gente ia ficar, era mais ou menos isso, o trajeto. Então, aquela situação da altitude, tal, de ônibus, seria a viagem a noite inteira. O que aconteceu? No meio, por volta das 5 horas da manhã, o nosso ônibus foi atingido por pedras. Havia uma manifestação no país chamada Parada Geral, Greve Geral, e lá a greve é imposta, né? Ou você faz, não tem jeito. E aí os caras que estavam lá reivindicando alguma coisa lá, eles subiram num monte, na encosta, e jogaram grandes pedras na rodovia e começaram a jogar pedra nos ônibus para os ônibus pararem. Paramos os ônibus, eram acho que 4 ou 5 ônibus, cada um distinto, e esse ônibus que estávamos, os missionários, nós éramos por volta de uns 25 missionários. Aí o que aconteceu? Os caras chegaram, nós saímos do ônibus, vamos perguntar o que estava acontecendo, falando que tinha criança e tal. Aí o pessoal chegou e falou assim, ó, tá tudo parado. Ou vocês retornam, ou daqui ninguém passa. Mas como? Até que dia? Não, 3 dias de greve geral. Não tem o que fazer. Aí nós tínhamos a opção de voltar, só que aí o motorista falou, não, quebrou o vidro, eu não posso andar com esse vidro assim, aquela coisa toda. Para a gente caminhar, tinha não sei quantos quilômetros ainda de caminhada, subindo e descendo montanha da Cordilheira dos Andes, um frio miserável em julho. E aí, então, nós descemos todo mundo do ônibus, aí explicamos a situação para os missionários, e dentro da situação dos missionários estavam os nossos filhos. Eram as únicas crianças da equipe missionária, eram os nossos filhos, a Duda, Lolo e o Samuel. Aí nós estávamos, gente, ó, a situação é dessa, não sei o que nós fazemos, parará, pipipi, porori, tororó, tatatá, tititi. Aí o líder, que era o reverendo Sérgio, gente, nós vamos tentar negociar, vamos tentar não sei o que, aquela coisa toda. Ou não, vamos arrancar essas pedras, vamos passar assim mesmo, e onde já se viu, né? E aí a Duda pega com 6 aninhos de idade e fala assim, por que a gente não ora? Por que a gente não ora? Aí os caras tudo encapuzado em cima, assim, você olha pro cara, meu Deus do céu. Confesso que eu não tive coragem de orar. Né? A Duda, 6 anos, fala, meu pai, nós não estamos aqui em missão, nós não estamos aqui para pregar o evangelho, nós não estamos aqui para servir e adorar ao Senhor. Aí os caras vêm, fecham tudo, e nós vamos brigar com os caras. Ou nós vamos simplesmente falar, meu pai, por que não oramos? E aí eu lembro, olhei para o Sérgio olhou para mim, nós dois éramos da diretoria da BMT na época. Aí eu falei assim, verdade, filha. Então, ore você. Eu não tive coragem. Ore você. Aí a Duda, temos as mãos, todo mundo fez o círculo, os missionários, e a Duda, então, puxou a oração e falou assim, senhor, a gente precisa chegar até a Ayacucho, né? O senhor nos leve até lá. Oração simples, uma coisa tal. Aí todo mundo, amém, olhamos um para o outro, e aí agora? Aí nesse instante, irmãos, vem o chefe lá da milícia e falou assim, olha, nós vamos liberar um ônibus para descer. Um só. Se vocês conseguirem colocar todo mundo num ônibus só, um ônibus vai seguir. O resto vai ficar aqui. Pronto, era o que nós precisávamos. Só que o desafio agora era colocar passageiros de 4 ônibus em um. Né? Junto com galinha, com porco, e sei lá eu mais o que, saco de batata, não sei o que. E colocamos, conseguimos. Né? A Clarissa brinca que era assim, só ouviu o cara gritar, um passito atrás. Aí todo mundo se apertando, subindo, né? E aí pusemos todo mundo dentro desse ônibus então continuou, ainda andou lá os quilômetros e tal, até chegarmos na cidade de Ayacucho. Essa foi uma das experiências, irmãos, quando você não tem uma resposta digna para o meu pai,
Confie no Senhor, você não tem que fazer outra coisa. E Deus faz maravilhas até hoje para que a sua família aprenda que ela deve ser um lugar de servir e adorá-lo. Naquele dia, os missionários todos que estavam conosco aprenderam, com uma criança de 6 anos, o poder da oração. Alguém poderia dizer assim: pastor, mas por que o senhor vai levar as crianças para um projeto desse lá, 4.000 metros de altitude, no frio, no Peru? Larga a mão disso, deixa as crianças com os avós. Se eles não tivessem ido, eles não teriam aprendido o poder da oração. Não teriam essa experiência para contar. Não teriam vivido essa provisão do Senhor. Deus proverá para si. Agora, você só vai poder viver isso em família, irmãos, se você estiver servindo e adorando o Senhor. Se Deus fizer parte da sua família, se Deus fizer parte da sua história. Senão você não vai ter o que falar. Para caminhar aí para o final, o verso 13, volte lá para Gênesis capítulo 22. Que eu mandei você marcar aí, o dedão já deve estar até gangrenando, né? Mas volta para lá. No verso 13, aí nós vamos ver, né? Você vê que Abraão então edifica o altar, dispõe a lenha, amarra Isaac, e vê a obediência desse Isaac, né? Acreditou no que seu pai falou, né? Deitou no altar em cima da lenha, o verso 9. E aí o verso 10, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Ele faria. Ele estava pronto para fazer, porque como nós vimos em Hebreus, ele confiava que Deus poderia até ressuscitar Isaac se fosse necessário. Verso 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, que é uma expressão que aponta para Jesus. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. De novo, essa disposição. A expressão do eis-me aqui é estar disposto. Você vê que Abraão expressa essa disposição para Deus, expressa essa mesma disposição para o filho. Né? Faz esse paralelo aqui, rapidinho. Verso 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu-lhe Abraão, eis-me aqui. Disposição para com o Senhor, disposição para com as questões da sua família, querido. Abraão podia estar ali, com a cabeça daquele tamanho. Meu Deus do céu, o Senhor pediu para eu sacrificar o meu único filho. Eu estou indo aqui, o menino está do meu lado, carregando a lenha, eu estou com o cutelo, estou com o fogo aqui. Aí Isaac, pai, fica quieto, o papai está ocupado agora, eu estou com a cabeça cheia. Ai, meu Deus, o que eu faço? Pai, não, segura a lenha aí, fica frio aí, esquenta com a cabeça, deixa o pai pensar aqui. Não. Pai, eis-me aqui, filho. Disposição. Se você quer que a sua família seja um lugar de serviço e adoração a Deus, você precisa estar disposto, ter disposição para Deus, mas você tem que ter disposição também para com a sua família. Para responder às questões da sua família. Para responder todas as vezes que alguém chegar para você e falar, pai, por que é assim, assado, assim, assado? Você fala, é assim, ou vamos orar porque eu não sei, ou Deus vai prover. Mas você tem que estar disposto a responder as indagações da sua família quanto à fé. Pode estar com a cabeça cheia. Mas as questões de perguntas teológicas da sua família são mais importantes. Você tem que estar disposto.
Depois, então, ele está ali pronto para sacrificar e ele ouve: Abraão, Abraão. E a resposta, mais uma vez, é: eis-me aqui. A disposição: eis-me aqui. Verso 12: Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. É lógico que há um paralelo em que Deus faz isso no lugar de Abraão. Deus enviou o seu único filho para morrer por nós. Essa prova que Deus deu a Abraão é o grande paralelo, né, daquilo que Deus fez por nós. E o verso 13, que eu quero que você observe, para a gente fechar aqui, diz: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Esse carneiro aqui representa Cristo, que foi oferecido em nosso lugar, o nosso substituto, aquele que sofreu em nosso lugar. Veja que Deus honrou a resposta de Abraão. Deus proverá para si. E Deus providenciou o que precisava. Pôs lá um carneiro, o chifre torto lá, vai saber, para ficar preso entre os arbustos. Justamente para que Abraão tivesse um substituto para sacrificar no lugar do seu filho Isaque. Experiências com Deus que somente a família que serve e adora ao Senhor certamente passaram nessa vida, irmãos. Você precisa criar esses vínculos de experiências com Deus com os seus filhos, com a sua família. Mesmo que você não tenha a resposta certa, mas uma resposta que demonstre confiança, que demonstre fé em relação ao Deus a quem nós adoramos e servimos. Veja, vários ensinos hoje, né? Relacionado ao final aqui da história dessa família da aliança de Abraão, Sara e Isaque. Onde nós vemos, além do ensinamento de todos os princípios, tanto que Isaque sabia rigorosamente os elementos da adoração, a experiência de estar andando junto com eles, a disposição, né, em servir e adorar ao Senhor e ao mesmo tempo dar atenção e resposta às questões dos filhos, tudo isso como um padrão para que a família seja de fato para a glória de Deus e que a família possa ser um lugar de serviço e de adoração. Alguma pergunta específica sobre esse finalzinho aqui da história de Abraão? Tranquilo? Pois não, Miriam. Vamos lá. De Isaque. Perfeito. A submissão, né? Porque a resposta foi justamente isso, né? Confie em Deus, Deus proverá, né? Perfeito. Verdade, Miriane. Perfeito. A postura de Isaque, né? Agora, deixa eu aproveitar que você falou, para dizer, é uma questão cultural. Nós vivemos isso quando estávamos no continente africano com as crianças. A criança africana, ou seja, o contexto, apesar de estar aqui no oeste africano, mas eles têm muita influência ainda do islamismo, então da cultura oriental é muito forte. Dentro da cultura oriental, irmãos, a criança ela é treinada a obedecer
os comandos de primeira. No contexto ocidental, não. Né? Os nossos filhos sempre questionam as nossas ordens. Para a gente parece que isso é normal, está natural. Só que no contexto oriental e no contexto africano que nós vivemos, é extremamente essencial para a preservação da vida. Então, por exemplo, você está num continente que tem lá conflitos armados ou perigos, né, naturais. O que nós tínhamos? Nós estávamos na aldeia e, de repente, está lá um monte de crianças da aldeia, os nossos filhos, estamos ali no convívio, de repente alguém gritava, serpã, serpente, cobra, né? Indicando já o lugar que tinha que correr. As crianças africanas não pensavam nem um segundo. Simplesmente levantava e corria de acordo com aquele cara que tinha gritado onde estava a cobra. Os nossos filhos corriam para ver a cobra. As crianças africanas levantavam, tinha a ordem, né? Corriam, obedeciam. As nossas, por quê? Mas o que é? Mas por que ele falou isso? E a gente começou a ensinar, falou, olha, dentro do contexto de aldeia, se você ouvir um comando, obedece primeiro, depois você pergunta o porquê. Porque isso era essencial para a manutenção, inclusive, da saúde, do bem-estar da própria vida deles. Mas isso dentro da cultura, então, a criança aprende a obedecer sem questionar as ordens dos mais velhos. Isso lá na aldeia não é só do pai e da mãe, não, é da aldeia inteira. Alguém falou, acabou. Então, eu vejo aqui Isaac, essa postura de obediência de Isaac, até fruto dessa cultura oriental, onde o filho realmente obedece de uma maneira irrestrita ao pai. E aí depois, se tiver oportunidade, fala, viu, mas por que o senhor fez assim? Ou por que aconteceu aquilo? A gente tem um caso triste aqui, né? Na nossa história, alguns anos atrás, não sei se você se lembra, um carro foi roubado e a mãe, que estava sendo assaltada, olha para o filho e fala assim, tira o cinto e desce. E o miserável menino, naquela cultura dele, fala assim, por quê? Não deu tempo. Isso, o bandido tira a mãe e leva o carro, né? E acaba acontecendo uma tragédia com a criança. Não sei se vocês lembram desse caso. A mãe fica numa situação terrível e ela fala assim, por que ele não obedeceu? Né? Era o questionamento quando perguntaram. A mãe só falava assim, ele não obedeceu. Eu falei para ele descer, ele não obedeceu. Ele não obedeceu. Porque as nossas crianças não são treinadas a obedecer, irmãos. Às vezes, eu sei que a nossa cultura fala, mas você tem que produzir um senso crítico em relação aos seus filhos. Lógico, tudo bem. Mas você tem que fazer diferenciação. Em situações de uma ordem explícita, você faz primeiro, depois a gente vai te explicar por que aconteceu. Agora, se você enfatizar só a questão de formação, de pensamento crítico, que você tem, seus filhos têm que ter, você corre risco de um momento essencial que precisa da obediência, eles não fazem. As crianças orientais já fazem. Até mesmo, né, dentro dessa questão de muitas guerras, muita coisa. Se você grita lá para uma criança dentro do contexto oriental, abaixa, o que ela faz? Ela deita na hora. Ela fala, mas por quê? Um tiro, né? A bala perdida. As nossas crianças morreriam todas. Assim, facinho. Porque a gente nunca treinou eles para isso. No caso da cultura oriental, eles treinam. E eu entendo aqui a postura de Isaac também como fruto do treinamento da família. Você obedece pai e mãe, depois, se for o caso, a gente explica por quê. Isso ainda é visível na cultura deles. Tá? Pessoal, vamos orar então. Ainda a gente continua isso, se Deus permitir, semana que vem. Eu tenho pelo menos mais 3 famílias para trabalhar contigo.
provando, né, a ideia do contexto bíblico de que a família é lugar de adoração e serviço a Deus, que é o nosso tema. Tá? Alguém quer chutar aí que família que nós vamos estudar ainda? Dessas 3 mais para frente? São várias, né? Eu separei mais 3. Então, se Deus quiser, semana que vem, não falte. Nós vamos estudar mais essas famílias aí, pelo menos mais 3.